pro Samuel político, que agora tem que lidar com o poder público, que é uma outra visão de gestão que não a visão de gestão privada. Como é que foi para você essa modificação? Mas as coisas, elas não são muito diferentes. Difícil você comprar, vender, receber, contratar, demitir. Agora, na gestão pública, é lógico que tem as dificuldades, mas você tem uma certeza de que todo mês, independente do que acontecer, você vai ter um recurso lá dentro da sua... Você tem um valor que é repassado. E aí você tem que adaptar os seus gastos, os seus custos com aquilo que você recebe, né? E agora eu aprendi o seguinte: eu nunca medi esforço para poder ajudar o meu próximo. E dentro do setor público, você tem como fazer isso. E assim, a gente tem conseguido ajudar bastante, sabe? As pessoas de uma maneira geral. E quando eu falo ajudar, não é individualmente, coletivamente. Né? São políticas públicas que você consegue ajudar as pessoas. Vou te dar um exemplo para você, que eu falo que as coisas se misturam, e essa história é bem interessante. Pandemia, Covid. E vou lembrar um pouquinho do Paulo Afonso, de novo. Uma história até interessante que aconteceu, um fato que aconteceu, um depoimento pessoal aqui. Eu cheguei em casa, eu tenho 3 filhos do primeiro casamento, o Salomão, o Lucas e o Davi. E aí eu cheguei em casa, eu já tinha farmácia e tal, e eu cheguei em casa e, assim, todo, assim, entendido do assunto e tal. E eu cheguei em casa, eu vi o meu menino, o Salomão, bem quietinho, amuado, numa posição fetal, sabe? E com febre. E aí a mãe dele comentou, tá doente e tal, tá meio calado e tal. Você não quer dar uma olhada? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, acho que é Deus, sabe? Eu falei, vamos fazer o seguinte, marca uma consulta com ele, Paulo Afonso, amanhã. Aí você vai lá, chama alguém pra poder ir com você, que eu não vou poder, que eu tô sozinho na farmácia. Você vai lá e faz a consulta. Quando ela pegou o menino e passou na farmácia, que mostrou ele, eu falei, não, pode deixar que eu vou junto. Eu tava sozinho nesse dia, fechei a farmácia e vim. Aí chegou, o Paulo Afonso consultou, diagnosticou o menino, meningite. Aí, virótica. Meningite virótica. Aí, passou, nós ficamos com muito medo e tal. Passado uma semana, eu estava levando o segundo filho meu, com o Lucas, com sintomas. Fez a punção, diagnosticou também, meningite. No dia que eu estava indo buscar o primeiro, eu estava levando o terceiro. Diagnosticou com meningite, os 3 meninos. E aí, se você pegar a meningite virótica, se você pegar na literatura médica, o tratamento é antitérmico, analgésico e hidratação oral. Mais nada. Só que eu lembro que o Paulo Afonso, ele internou os meninos aqui na Santa Casa, ele entrou com uma dosagem de 2 gramas de quemicetina, 2 gramas de ampicilina, e mais os corticoides, mais analgésico para poder tirar a dor. E você vê, antibiótico para tratamento de uma doença virótica. E por que eu estou falando isso? Quando aconteceu a Covid, aí nós estávamos, até está me acompanhando aqui, a secretária da Saúde, a Sara. Sara participou intensamente desse processo. E aconteceu que Covid, e já aí todo mundo acompanhou. Seu pai passou por uma situação gravíssima. Drástica, quase. E o que acontecia? Nós tivemos que montar uma ala do hospital para poder atender Covid, para poder dar uma sobrevida, porque já não achava mais UTI aqui na região. O hospital lotado de pacientes com Covid e tentando dar uma sobrevida para eles. E aí a gente desesperado. Aí a Sara chegou para mim e falou, Samuel, os médicos estão querendo conversar com você, a gente está querendo montar um tratamento para os pacientes, mas também para quem teve contato, o que você acha, tal. E aí eu tinha a questão da hidroxicloroquina, que eu não quis politizar, porque uns a favor, outros contra. Eu falei assim, Sara, vamos tirar então a questão da hidroxicloroquina, da cloroquina, dessa história, e vamos fazer o tratamento para quem
conforme a prescrição médica. Os médicos também, eles aqui vieram com a ideia de fazer um tratamento de um kit, tirar uma cloroquina da jogada e fazer um tratamento para quem teve contato também. Sabe? Então, quem teve contato, a gente começou a tratar de forma preventiva. É uma discussão gigante isso aí. Mas eu lembrei dessa história do Paulo Afonso. Ele tratou uma doença virótica com antibiótico. Eu pensei a mesma coisa. Porque esse tempo, porque dá o falso negativo. Esse tempo de 7 dias, de 10 dias, você entra com tratamento com antibiótico, você evita as doenças secundárias. E aí a gente começou a fazer isso para a população inteira. Nós tínhamos 15 pessoas internadas no hospital. Dentro de 20 dias a gente zerou. Nossa. A gente zerou. Ele estava gastando 30 mil reais só com transferências. Porque você vai fazendo transferência, tem que ir o médico, tem que ir o enfermeiro e tal. E aí zerou. A gente começou a gastar menos com o medicamento, menos com o tratamento. E funcionou demais. Eu não quis divulgar isso para não trazer mais discussão em cima do problema. E outra coisa que nós fizemos, a gente perdeu uma paciente lá, ela testou negativo de manhã, quando foi de tarde ela testou positivo, no outro dia ela veio a óbito. Assim, muito rápido. E aí, nós pegamos e compramos um aparelho, e aí, qual a causa do óbito? Foi a questão da coagulação, né? Da trombose. E aí a gente comprou um aparelho para poder fazer o dímero, né? Fazer a contagem lá dos coágulos. E começamos a fazer a administração de xarelto e de enoxaparina quando necessário. Claro que com acompanhamento dos médicos, com a prescrição médica, para toda a população de forma gratuita. Então a gente conseguiu fazer. Então, é assim, é uma experiência que eu trouxe da farmácia, da iniciativa privada para a gestão pública, que funcionou, que deu certo. E é isso. E assim, a gente está lá para poder fazer isso de maneira assim, plena, de maneira correta e para poder atender a população. Isso ajudou demais, sabe? Essa experiência da farmácia ajudou demais.